No próximo capítulo de A Nobreza do Amor, Virgínia vai provar do veneno da própria arrogância diante de toda Barro Preto. Depois de ser desmascarada pelos pais e obrigada a trabalhar como obreira na igreja, a jovem que sempre se considerou a mais formosa do Rio Grande do Norte terá que engolir uma humilhação pública que jamais imaginou viver. E o pior, até Mirinho, seu próprio noivo, vai aparecer para rir de sua desgraça. Mas o verdadeiro incêndio começa quando Lúcia cruza seu caminho dentro da... Virgínia, cega de ódio, jogará toda a culpa de sua queda nas costas da rival. Só que desta vez Lúcia não vai baixar a cabeça. A princesa de Batanga vai mostrar que sua doçura não é fraqueza e colocará a vilã no devido lugar diante de todos. Antes de continuar, já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e comente. Virgínia está pagando pelo que fez ou ainda merece um castigo muito pior? Tudo começa com Virgínia cumprindo a punição imposta por Diógenes e Marta depois de sua denúncia cruel contra Padre Viriato. A jovem, que tentou destruir o religioso diante do bispo para esconder suas próprias armações contra o ateliê de Lúcia, agora precisa trabalhar justamente na igreja que tentou manchar. Para ela, cada tarefa parece uma afronta. Varrer o chão, organizar bancos, ajudar nos afazeres da paróquia, tudo soa como uma vergonha insuportável para alguém acostumada a mandar, humilhar e ser servida. A notícia se espalha rápido pela cidade. A filha do banqueiro, sempre tão cheia de pose, agora está pegando no pesado diante de todos. E quem não perde a oportunidade de assistir ao espetáculo é Mirinho. Ele chega com aquele sorriso debochado, olhando Virgínia de cima a baixo, como se estivesse diante da cena mais divertida do mundo. Olha só que coisa bonita, meu amor. Você trabalhando firme na igreja. Quem te viu, quem te vê. Virgínia fecha o rosto na mesma hora. A raiva sobe pelo corpo como fogo. Ela esperava apoio, compaixão, talvez uma palavra de consolo do noivo, mas Mirinho só consegue transformar sua vergonha em piada. Graça por perto ainda tenta sentir pena da moça, comentando que a pobrezinha realmente está trabalhando na igreja. Mas Mirinho continua se divertindo, chamando aquilo de serviço comunitário e dizendo que está apenas tentando trazer um pouco de leveza ao dia difícil da noiva. Virgínia explode. Diz que não quer gracinhas, que está sendo humilhada contra a própria vontade e que ele deveria estar ao seu lado, não rindo dela. Mas Mirinho não demonstra verdadeira compaixão. Ele observa tudo com curiosidade e malícia, como se o sofrimento da jovem fosse apenas mais uma cena da qual pudesse tirar vantagem. Só que a humilhação de Virgínia ainda está longe de terminar. Pouco depois, Lúcia aparece na igreja. Ao ver a rival naquele estado, trabalhando diante de todos, ela sente uma mistura estranha de tristeza e alívio. Lúcia não é movida por vingança, mas também não pode negar que Virgínia finalmente está enfrentando alguma consequência por tudo o que fez contra ela, contra o ateliê e contra Padre Viriato. A princesa observa em silêncio, até que Virgínia percebe seu olhar e para o serviço. O suor, a raiva e a vergonha se misturam no rosto da vilã. Para ela, Lúcia não está apenas passando por ali. Está assistindo a sua queda, saboreando sua humilhação. Veio ver minha desgraça, não foi? Deve estar muito feliz agora, Lúcia respira fundo. Em outros tempos, talvez tentasse apenas evitar a discussão. Mas depois de tanta perseguição, de tantas armadilhas e de tantas mentiras, ela já não tem paciência para ser atacada como culpada por erros que não cometeu. Com serenidade responde que sente tristeza ao ver alguém precisar chegar tão baixo para talvez aprender alguma lição. E completa que, pelo comportamento de Virgínia, talvez nem isso tenha sido suficiente. As palavras atingem a dondoca como uma ferida aberta. Virgínia larga a vassoura no chão e parte para cima da rival com fúria. Isso tudo é culpa sua. Desde que você chegou a Barro Preto, minha vida virou um inferno. Lúcia não recua. Balança a cabeça, firme, e deixa claro que não se importa com Virgínia nem com Mirinho. Tudo o que ela quer é distância daquela obsessão doentia. A resposta aumenta ainda mais a ira da vilã, que tenta avançar fisicamente contra ela. Mas desta vez Lúcia reage sem hesitar.
Segura os braços de Virgínia com força, trava seus movimentos e a encara olho no olho. Não tente mexer comigo de novo. Você não sabe do que eu sou capaz quando sou obrigada a me defender. Virgínia fica sem fala. Pela primeira vez, percebe que Lúcia não é uma vítima frágil, esperando pelo próximo golpe. É uma mulher marcada por perdas, exílio, perseguição e coragem. E quem tentar empurrar, lá novamente para o chão, poderá se arrepender amargamente. Nesse instante, Diógenes aparece e vê a confusão. Seu rosto se fecha de vergonha. Mais uma vez, a filha mostra que não aprendeu nada. E diante de Lúcia, ele será obrigado a pedir desculpas por uma humilhação que já se tornou repetida demais. Diógenes se aproxima com o rosto tomado por vergonha. A cena diante de seus olhos confirma tudo aquilo que ele mais temia. Virgínia não aprendeu nada. Nem o castigo, nem a humilhação pública, nem a obrigação de trabalhar ao lado de Padre Viriato foram suficientes para fazê-la reconhecer a gravidade dos próprios atos. Ao contrário, a jovem continua presa na mesma obsessão, atacando Lúcia como se a rival fosse culpada por todas as consequências que ela mesma provocou. Lúcia solta os braços de Virgínia e se afasta um passo, ainda firme, sem baixar a cabeça. Não há desejo de vingança em seu olhar, mas existe cansaço. Um cansaço profundo de quem já tentou evitar escândalo, já tentou manter distância, já tentou responder com silêncio, e mesmo assim continua sendo perseguida. Diógenes olha para a filha, depois para Lúcia, e fala com a voz pesada. Lúcia, eu tenho vergonha de pedir desculpas de novo. Mas mais uma vez me perdoe pelo que minha filha fez. Só que desta vez Lúcia não aceita apenas uma desculpa bonita. Ela respira fundo, encara Diógenes com respeito, mas também com uma sinceridade que corta a fome. Diz que ele e Marta são pessoas boas, pessoas honradas, e que isso ninguém pode negar. Mas a bondade dos pais não apaga a falha grave na criação de vida. A jovem destruiu o ateliê, tentou prejudicar Padre Viriato, vive armando contra quem cruza seu caminho e, mesmo diante de tudo, ainda insiste em se comportar como vítima. Lúcia fala sem gritar, mas cada palavra parece ecoar dentro da igreja. Eu não quero mais pedidos de desculpa, seu Diógenes. Eu quero atitudes, porque começo a temer pela minha própria segurança nesta cidade. Diógenes abaixa a cabeça. Aquela frase pesa mais do que qualquer acusação. Ele sabe que Lúcia tem razão. No começo, muitos julgaram a moça recém-chegada, mas agora a verdade está diante de todos. Virgínia desenvolveu uma obsessão perigosa, e se nada for feito, sua maldade pode chegar ainda mais longe. O banqueiro promete com firmeza que colocará limites reais na. Diz que Virgínia não terá mais espaço para manipular, fugir, mentir ou usar o nome da família como escudo. E quando Lúcia deixa a igreja de cabeça erguida, Virgínia observa com os dentes cerrados, tomada por um ódio silencioso. Mais uma vez a rival sai por cima. Mais uma vez, seus pais ficam do lado da verdade, e não dela. Diógenes se vira para a filha e ordena que ela volte imediatamente ao trabalho. Virgínia tenta reclamar, mas o olhar do pai basta para calar. Ela pega a vassoura com raiva, sentindo o orgulho arder, enquanto a cidade começa a enxergar a queda pública da moça que se achava intocável. Enquanto isso, em Batanga, o clima dentro do palácio fica cada vez mais sufocante. Gendal tirou Quênia da cela apenas para manter as aparências diante das mulheres que disputam o lugar de nova rainha. Ele quer parecer generoso, equilibrado e poderoso. Quer que todos acreditem que sua família está sob controle. Mas Quênia sabe a verdade. Aquela liberdade é falsa. Durante o jantar de fachada, ela tenta se comportar com a calma exigida, mas não consegue esconder completamente o desconforto. Binta, mais observadora do que todos imaginam, percebe os olhares duros de Gendal, a tensão nos ombros de Quênia e a presença constante dos guardas por perto. Nada ali parece natural. Nada parece realmente livre. Quando o jantar termina e as pretendentes se afastam, Gendal abandona a máscara. Sua voz volta a ser fria, autoritária, sem qualquer traço de afeto. A encenação acabou, Kenny. Você volta agora para onde nunca deveria ter saído.
A princesa sente o golpe, mas não se humilha. Pergunta se o pai realmente pretende continuar tratando a própria filha como inimiga apenas porque ela se recusa a fechar os olhos para a dor do pai. Gendal se aproxima ameaçador e deixa claro que jamais perdoou sua ligação com Dumé. Para ele, Kenya é uma traidora, uma peça contaminada por sentimentos rebeldes. Binta observa parte da cena de longe, sem ser notada. A mulher que está prestes a ser escolhida como rainha começa a perceber que o trono de Batanga talvez seja muito mais perigoso do que parecia. Gendal não governa apenas com autoridade, governa com medo. Ao mesmo tempo, na mata, Ladisa vive um momento de terror diante de Pascoal. O comandante a intercepta, usando sua presença intimidadora para tentar arrancar informações sobre Dumé, o esconderijo e as joias roubadas. Ele já demonstrou interesse por ela antes, mas agora sua ameaça vem acompanhada de poder, raiva e crueldade. Ladisa sente nojo e medo, mas não se rende. Pascoal tenta pressioná-la, aproximando-se demais, exigindo respostas, usando a chave perdida como prova de que está perto da resistência. Ladisa mantém a voz firme, mesmo com o coração disparado. Diz que não sabe de nada, que não vai entregar ninguém e que ele pode ameaçar o quanto quiser. Você pode me assustar, mas não vai me transformar em traidora. A firmeza dela irrita o comandante. Por alguns instantes, a situação parece sair do controle, mas Ladisa encontra uma brecha e consegue escapar. Ela corre pela mata até chegar a um ponto seguro, abalada, tremendo, com lágrimas de raiva nos olhos. Pouco depois, Akin a encontra. Ao vê-la naquele estado, entende que algo grave aconteceu. Ele se aproxima com cuidado, segura seus ombros e pergunta se Pascoal encostou nela. Ladisa tenta responder, mas a voz falha. Diz apenas que o olhar daquele homem era nojento, que sentiu medo e revolta e que ele está cada vez mais perto de descobrir tudo. Akin, profundamente abalado, promete que ela não enfrentará aquilo sozinha. Nunca mais aquele monstro vai te encurralar sem ter que passar por mim primeiro. A fala aproxima ainda mais os dois. Ladisa, ferida pelo medo e pela culpa da chave perdida, encontra em Akin um apoio firme, algo que vai além da luta política. Existe carinho, proteção e um laço que começa a crescer em meio ao caos. E enquanto Virgínia se afunda na própria humilhação em Barro Preto, Batanga se prepara para uma nova virada. Gendal está prestes a escolher Binta como rainha. Kenya continua ameaçada. Pascoal tem uma pista perigosa. E Dumé talvez precise agir antes que o amor, a resistência e o futuro do reino sejam esmagados pelo tirano. Mais tarde, no palácio de Batanga, Gendal decide transformar sua escolha em espetáculo. Depois de tanta tensão, depois da fuga de Dumé, da humilhação provocada pelo roubo das joias e da desobediência de Kenya, o rei precisa provar diante de todos que ainda manda, ainda controla e ainda é o centro absoluto daquele reino. Para isso, reúne pessoas importantes, aliados, serviçais e pretendentes, preparando o anúncio da mulher que ocupará o lugar de nova rainha ao seu lado. O ambiente é luxuoso, mas pesado. Cada vela acesa, cada olhar contido e cada silêncio nos salões do castelo parece esconder uma ameaça. Kenya, mesmo vigiada, acompanha tudo com o coração apertado. Ela sabe que aquele casamento não nasce de amor, nasce de estratégia. Gendal quer uma esposa que fortaleça sua imagem, que gere novos herdeiros e que ajude a apagar a existência incômoda de Alika, a legítima herdeira que continua viva no Brasil. Binta surge com uma postura serena. Diferente de outras mulheres que se aproximam do trono movidas apenas por ambição, ela observa demais, mede demais, escuta demais. Jandal acredita que está diante de uma mulher controlável, alguém que poderá moldar conforme seus interesses. Mas Kenya, de longe, percebe algo diferente. Binta não parece ingênua. Ela parece cuidadosa. Quando Gendal finalmente anuncia sua decisão, o salão se enche de surpresa. Binta será a nova rainha de Batã. Alguns se curvam, outros cochicham, e a própria Binta recebe a notícia com emoção contida. Ela agradece a honra, mantém a postura e entende que a partir daquele momento
seu nome ficará preso ao destino do reino. Mas em vez de se entregar completamente à alegria, ela faz aquilo que ninguém esperava. Decide questionar o próprio rei. Com voz firme, mas educada, Binta encara Gendal e toca no ponto mais perigoso de Vossa Alteza, sinto-me honrada. Mas antes de aceitar esse destino, preciso entender uma coisa. Como fica a sua situação com a princesa Ali? A pergunta corta o salão como uma lâmina. Gendal por um instante perde a máscara. Seu sorriso desaparece, seus olhos endurecem e todos percebem que Binta acaba de tocar em uma ferida proibida. Alika não é apenas uma mulher ausente. Ela é o símbolo de uma história mal resolvida, de um casamento que o tirano não conseguiu controlar, de uma princesa que escapou de suas mãos e levou consigo a legitimidade que ele tenta apagar. Kenny observa a cena com atenção. Pela primeira vez, alguém ali tem coragem de perguntar em voz alta aquilo que todos fingem esquecer. Alika e Gendal se casaram diante de todos. Mesmo que ele tente negar, esse laço continua existindo como sombra sobre qualquer nova união. Gendal respira fundo, tentando recuperar a frieza. Diz que aquele casamento nunca foi consumado de fato, que Alika o abandonou, que traiu o destino que lhe cabia e que agora vive escondida como uma fugitiva. Em sua versão, ele não é um tirano abandonado. É um rei desrespeitado, um homem que precisa corrigir uma afronta. Alika me virou as costas. E quando eu a encontrar, ela pagará pelo insulto que fez ao meu trono. Binta escuta em silêncio. Não demonstra medo, mas também não revela completamente o que pensa. Apenas observa cada palavra, cada pausa, cada sinal de ódio no rosto de Gendal. E quanto mais o rei fala, mais fica evidente que seu desejo de reencontrar Alika não tem nada de justo. É vingança. É orgulho ferido. É a necessidade de destruir quem ousou escapar. Kenya percebe isso também. E por um breve instante, seus olhos encontram os de Binta. Não há conversa, não há promessa, mas existe um entendimento silencioso. O palácio é mais perigoso do que parece, e Gendal pode ser ainda mais cruel do que Binta imaginava. Mesmo assim, o rei insiste em manter o controle da cena. Afirma que Binta será respeitada como rainha, que o futuro de Batanga precisa de estabilidade e que seu casamento com Alika não passa de um capítulo morto. Mas a maneira como ele fala prova exatamente o contrário. Alika ainda vive dentro de sua raiva. E enquanto ela existir, o trono de Gendal nunca estará tranquilo. Binta inclina a cabeça, aceitando ouvir, mas sem se entregar completamente. Sua calma começa a incomodar. Ela não parece uma mulher fascinada pelo poder. Parece alguém tentando entender a prisão dourada em que acaba de entrar. Enquanto isso, Kenya sente uma esperança cautelosa. Talvez Binta não seja apenas mais uma peça nas mãos do pai. Talvez aquela nova rainha, com seu olhar atento e suas perguntas corajosas, possa enxergar a verdade antes que seja tarde. Mas Gendal não permitirá aproximações fáceis. Ele sabe que Kenya é perigosa porque pensa, e se Binta também começar a pensar, sua autoridade poderá rachar por dentro. Depois do anúncio, Gendal ordena que a cerimônia seja preparada e que todos celebrem a nova fase de Batanga. Mas por trás das palmas e dos sorrisos forçados, a tensão só aumenta. Kenya continua a vigiar. Pascoal segue com a chave perdida por Ladino. Dumé ainda não sabe todos os movimentos do palácio. E Binta, recém-escolhida como rainha, acaba de mostrar que talvez não aceite tudo em silêncio. No Brasil, o nome de Alika continua cercado de ameaças. Ela tenta viver como Lúcia, tenta amar Tonho, tenta reconstruir sua vida longe do trono, mas cada decisão de Gendal atravessa o oceano como uma sombra. Agora, com Binta no palácio e Malungo cada vez mais próximo da verdade, o passado de Batanga está pronto para bater novamente à sua porta. E assim, enquanto Virgínia é humilhada na igreja por seus próprios erros, Batanga assiste ao nascimento de uma nova rainha cercada de segredos. Gendal acredita que escolheu uma mulher para obedecer, mas talvez tenha acabado de colocar ao seu lado alguém capaz de fazer perguntas que podem abalar o próprio trono. Depois da pergunta ousada de Binta sobre Alika, o salão de Batanga mergulha em um silêncio perigoso.
Gendal tenta manter a postura de rei absoluto, mas todos que conhecem sua arrogância percebem que aquela pergunta atravessou uma ferida profunda. Alika não é apenas uma mulher de... Ela é a lembrança viva de uma derrota que ele nunca aceitou. É a princesa que escapou, a esposa que não se curvou, a herdeira legítima que continua ameaçando seu trono mesmo do outro lado do oceano. Binta observa tudo com atenção. A raiva mal disfarçada de Gendal, o desconforto de Quênia, o medo dos serviçais, os olhares desviados dos aliados, tudo aquilo revela muito mais do que as palavras do rei. Ele tenta explicar que o casamento com Alika nunca teve valor verdadeiro, que a união não foi consumada, que ela abandonou o destino que lhe cabia. Mas o ódio em sua voz entrega aquilo que ele tenta esconder. Alika ainda tem poder sobre ele, justamente porque conseguiu fugir. Ela não fugiu de mim impunemente. Quando eu a encontrar, Alika vai aprender o preço de desafiar um rei. Binta não responde de imediato. Apenas inclina a cabeça como se aceitasse a explicação, mas seus olhos continuam estudando cada detalhe. Gendal acredita que escolheu uma mulher calma, alguém fácil de conduzir, alguém que poderá usar para gerar herdeiros e fortalecer sua imagem. Mas talvez tenha subestimado Binta, porque uma mulher que faz a pergunta certa no momento certo pode ser muito mais perigosa do que uma inimiga declarada. Quenya percebe isso. Mesmo vigiada, mesmo cercada, mesmo impedida de falar livremente, ela entende que Binta não é ingênua. A nova rainha acaba de tocar no nome proibido diante do próprio Gendal. Isso exige coragem, inteligência ou um plano escondido. Talvez as três coisas ao mesmo tempo. Quando o anúncio termina e os presentes começam a se dispersar, Quenya tenta encontrar uma brecha para se aproximar de Binta. Quer alertá-la, quer dizer que o trono de Batanga é uma prisão dourada, quer contar que Gendal prende a própria filha, persegue o povo e transforma amor em ameaça. Mas os guardas surgem antes que as duas possam conversar. Mais uma vez, Quenya entende que sua liberdade é apenas encenação. Binta, porém, lança a ela um olhar breve, quase imperceptível. Não é promessa, não é aliança, mas também não é indiferença. E esse pequeno gesto basta para plantar uma dúvida poderosa dentro de Quenya. Será que Binta veio para obedecer a Gendal ou para descobrir a verdade por trás do trono? Enquanto Batanga se afunda em intrigas, Ladisa tenta se recompor depois do encontro aterrorizante com Pascoal. Akin permanece ao seu lado, oferecendo proteção e carinho sem transformar sua dor em fraqueza. Ele entende o medo dela, entende a culpa pela chave perdida e entende também que Pascoal não é apenas um inimigo político. É um homem perigoso, capaz de usar poder para intimidar quem considera vulnerável. Ladisa, ainda abalada, segura a mão de Akin e admite que nunca sentiu tanto nojo e tanta raiva ao mesmo tempo. O aliado a encara com firmeza, prometendo que ela não enfrentará aquele monstro sozinha. Enquanto eu estiver vivo, Pascoal não vai encostar em você sem pagar por isso. Essas palavras estreitam ainda mais o laço entre os dois. Em meio à guerra contra Gendal, nasce uma cumplicidade silenciosa, feita de cuidado, respeito e coragem. Mas a ameaça continua. Pascoal tem a chave. E se descobrir a porta certa, poderá chegar ao coração da resistência. No Brasil, Virgínia continua pagando o preço da própria arrogância. Depois de ser enfrentada por Lúcia e repreendida por Diógenes, ela volta aos serviços da igreja rangendo os dentes. A humilhação diante de Mirinho, a firmeza de Lúcia e o pedido de atitudes concretas feito ao pai deixam a vilã ainda mais tomada pelo rancor. Ela não se arrepende. Apenas sente que perdeu mais uma batalha pública. Diógenes, por sua vez, percebe que já não basta pedir desculpas por Virgínia. Lúcia foi clara. Quer ações, não palavras. O banqueiro entende que a obsessão da filha passou de todos os limites e promete colocar um freio real na... Mas talvez já seja tarde para esperar que Virgínia aprenda apenas com castigos. Dentro dela, o orgulho ferido começa a se transformar em desejo de vingança. E assim, este capítulo se fecha com duas mulheres em lugares opostos,
mas cercadas pelo mesmo tipo de poder cruel. Em Barro Preto, Lúcia enfrenta Virgínia e exige respeito, mostrando que não aceitará mais agressões. Em Batanga, Binta é escolhida como nova rainha, mas talvez carregue intenções que Gendal ainda não consegue decidir. Quênia continua prisioneira das aparências. Ladisa teme a ameaça de Pascoal. Akin se aproxima dela, e o tirano acredita que controla todos ao seu redor. Mas em A Nobreza do Amor, quem se acha dono de tudo, geralmente é o primeiro a não enxergar a queda se aproximar. Gendal pensa que colocou Binta ao seu lado para fortalecer o trono, mas talvez tenha aberto a porta para uma nova força dentro do palácio. Virgínia acredita que ainda pode destruir Lúcia, mas acabou de descobrir que a rival não se curva mais diante de suas ameaças. Se você gostou desse resumo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Comente aqui embaixo. Binta será uma aliada de Quênia ou vai se tornar mais uma peça nas mãos de Gendal? E Virgínia ainda terá coragem de tentar se vingar de Lúcia depois desse vexame na igreja? A gente se encontra no próximo vídeo, porque essa história ainda promete muito amor, traição e justiça.